Você comete esse erro no cartão de crédito todo mês e ele te afasta da riqueza. Você pode pagar a fatura inteira, nunca atrasar um dia, olhar para o aplicativo do banco e sentir aquela falsa sensação de dever cumprido e ainda assim estar empobrecendo todo mês. Não por falta de caráter, não por falta de esforço, não por ignorância. Você está empobrecendo porque existe um erro silencioso no uso do cartão de crédito que parece normal, é socialmente aceito, é incentivado o tempo inteiro e justamente por isso passa despercebido. Esse erro não faz barulho, não gera alerta, não vem com mensagem em vermelho. Ele age no silêncio, mês após mês, corroendo aquilo que poderia se transformar em riqueza. O problema é que você foi ensinado a medir sua vida financeira por um critério errado. Te disseram que pagar em dia é sinônimo de organização. Te convenceram de que ter limite disponível é sinal de confiança do sistema. Te fizeram acreditar que, enquanto a fatura estiver sob controle, sua vida financeira também está. Só que essa lógica não foi criada para te libertar. Ela foi criada para te manter girando dentro de um ciclo confortável para quem lucra com a sua previsibilidade. Pensa comigo, com calma e honestidade. Se você trabalha, recebe, paga as contas e ainda assim nunca sente avanço real, não é porque você ganha pouco apenas. Se todo mês parece um recomeço cansado, como se você estivesse sempre apagando incêndios e nunca construindo nada, existe algo estrutural acontecendo. E não é um grande erro dramático, é uma sequência de pequenas decisões que parecem inofensivas quando isoladas, mas devastadoras quando repetidas ao longo dos anos. O cartão de crédito se tornou uma extensão da sua identidade financeira. Ele decide o ritmo da sua vida sem pedir permissão. Ele define o quanto você pode respirar, o quanto pode planejar e, principalmente, o quanto pode sonhar. E aqui entra uma verdade desconfortável, mas libertadora. Não é o cartão que é o vilão. É a forma como você foi condicionado a usá-lo sem consciência do impacto invisível que isso gera. Existe uma diferença enorme entre pagar contas e construir riqueza. Pagar contas mantém você em movimento. Construir riqueza exige espaço, sobra, silêncio financeiro. E o erro que você comete todo mês no cartão é exatamente o que mata esse espaço antes mesmo que ele nasça. Você trabalha o mês inteiro para sustentar decisões passadas, enquanto acredita que está vivendo o presente. Esse descompasso cria uma sensação constante de atraso, como se sua vida estivesse sempre um passo atrás daquilo que você gostaria de viver. Isso não tem a ver com ganância, tem a ver com propósito, tem a ver com liberdade. Na tradição cristã, somos chamados a ser bons administradores, não apenas sobreviventes. Administrar bem não é apenas não dever, é saber conduzir recursos de forma consciente, com visão de futuro, com responsabilidade espiritual e prática. Quando você terceiriza suas decisões financeiras para um sistema que lucra com a sua distração, você abre mão desse chamado sem perceber. A maioria das pessoas nunca para questionar o modelo. Apenas aceita, trabalha mais, se esforça mais, tenta se organizar melhor, mas continua jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. E quem joga um jogo desenhado por outro, raramente vence. O desconforto que você está sentindo agora não é medo, é consciência começando a acordar. É aquela sensação interna que diz que existe algo errado, mesmo quando tudo parece certo no papel. Se você ficar até o final, não vai ouvir promessas mágicas, nem fórmulas prontas. Vai entender, com clareza racional e maturidade emocional, onde exatamente esse erro acontece, por que ele se repete e como ele te afasta silenciosamente da riqueza que você acredita estar buscando. Nada muda enquanto não é compreendido. E compreender isso é o primeiro passo para parar de apenas pagar o passado e começar, de fato, a construir o futuro. O mês começa sempre do mesmo jeito.
O salário cai na conta e por alguns instantes existe uma sensação de alívio. Parece que agora vai dar. As contas estão mapeadas, o cartão tem limite, o aplicativo mostra tudo organizado. Você respira fundo e segue a vida. Mercado, combustível, uma compra parcelada aqui, outra ali, nada exagerado, nada fora do normal. Tudo sob controle, pelo menos é o que parece. O cartão entra como um facilitador, quase como um parceiro silencioso que resolve pequenos problemas do dia a dia sem exigir esforço imediato. No começo, ele dá conforto. Você não sente dor ao gastar. Não há perda visível. Não há saída direta do dinheiro da conta. É como se aquilo não fosse exatamente um gasto, mas uma decisão temporária. O cérebro registra como algo neutro, afinal, você vai pagar depois. E pagar depois parece sempre mais fácil do que pagar agora. Então você segue vivendo, trabalhando, resolvendo problemas, tomando decisões rápidas, acreditando que está sendo responsável porque não está extrapolando nada de forma absurda. Os dias passam, o mês anda e a vida continua exigindo respostas. Um convite inesperado, uma necessidade que surge, uma promoção que parece inteligente aproveitar. O cartão está ali, disponível, pronto para absorver tudo isso. Ele vira uma extensão da sua renda, um complemento invisível do seu salário. Você não sente que está gastando mais, sente apenas que está administrando melhor. Essa é a armadilha mais sutil de todas. Quando a fatura chega, não há choque, não há susto extremo. O valor parece familiar. Você reconhece quase tudo ali. Cada compra faz sentido isoladamente. Nenhuma delas parece ter sido um erro. Você paga, às vezes paga integralmente, às vezes ajusta aqui e ali. E então vem aquela pergunta silenciosa, que quase ninguém verbaliza, mas todo mundo sente. Para onde foi o dinheiro? Porque, mesmo fazendo tudo certo, não sobrou nada de novo? Porque parece que o esforço nunca se transforma em avanço? Esse momento é decisivo, mas quase sempre passa despercebido. Você não se revolta, não questiona o sistema, apenas assume que a vida é assim mesmo, que ganhar pouco é o problema, que quando ganhar mais, tudo se resolve, e assim o ciclo se reinicia. Novo mês, novo salário, mesmas decisões, mesma sensação de controle, mesmo final cansado. Não foi um gasto grande que te colocou ali. Foi a soma de escolhas pequenas, repetidas com boa intenção, mas sem consciência do impacto acumulado. Existe algo profundamente humano nisso. Você não está errado por tentar facilitar a própria vida. Você não é irresponsável por buscar conforto dentro da sua realidade. O problema não é moral, é estrutural e psicológico. O cartão foi desenhado para se misturar com a rotina, para não gerar atrito, para não exigir reflexão. E quando não há reflexão, não há direção. Você apenas reage ao mês, em vez de conduzi-lo. Essa história não é exceção, é a regra. Ela se repete em milhões de casas, em diferentes níveis de renda, com pequenas variações, mas com o mesmo desfecho. Trabalho constante, esforço contínuo e uma sensação permanente de estar andando em círculos. E quanto mais você normaliza isso, mais difícil fica perceber que existe um ponto específico onde tudo começa a se desalinhar. A inquietação que surge nesse momento não é fracasso, é um chamado à consciência. É aquela voz interna que começa a questionar se viver pagando o passado é realmente viver. Na filosofia cartesiana, tudo começa pela dúvida. Duvidar do óbvio é o primeiro passo para encontrar a verdade. E aqui duvidar dessa rotina automática é essencial. Porque enquanto você não enxergar o padrão, vai continuar acreditando que o problema está sempre fora de você, quando, na verdade, ele está no modo como você foi ensinado a operar dentro do sistema. Essa história não termina aqui. Ela apenas prepara o terreno para algo mais profundo.
Porque o erro que te afasta da riqueza não está no valor da fatura, nem na quantidade de parcelas, nem no limite do cartão. Ele está em algo muito mais invisível, muito mais poderoso e muito mais fácil de corrigir do que você imagina. Mas para enxergar isso, é preciso dar o próximo passo. Existe um momento específico em que tudo começa a fazer sentido, e ele não tem a ver com números, planilhas ou cálculos complexos. Ele começa quando você entende que o maior erro no uso do cartão de crédito não está no valor da fatura, mas na forma como o seu cérebro interpreta aquele dinheiro. Enquanto você acredita que está lidando apenas com finanças, na verdade, está lidando com comportamento, percepção e identidade. E isso muda tudo. O cartão cria uma ilusão perigosa. Ele separa o ato de consumir do ato de pagar. Quando você usa o débito ou o dinheiro físico, existe uma dor imediata. Você vê o saldo diminuir, sente a perda, reconhece o custo. Com o crédito, essa dor é adiada. O cérebro registra a compra como algo distante, quase abstrato. É como se aquele dinheiro não fosse exatamente seu ainda. Ele passa a ser classificado como dinheiro do futuro, e o futuro, na mente humana, sempre parece mais leve, mais distante e mais fácil de resolver. Essa classificação errada gera um efeito poderoso. Você toma decisões que nunca tomaria se estivesse pagando no presente. Não porque quer gastar mais, mas porque sente menos impacto emocional. O cérebro não foi feito para lidar bem com consequências atrasadas. Ele prioriza o agora, e o cartão explora exatamente essa falha. Não é coincidência, é design. A partir desse momento, você começa a viver uma vida financeiramente deslocada no tempo. O presente é vivido com recursos que pertencem ao futuro. E o futuro chega carregado de obrigações criadas por um passado que você já nem lembra direito. Esse deslocamento cria cansaço, frustração e uma sensação constante de que algo não fecha, mesmo quando tudo parece organizado. Aqui está o ponto que quase ninguém te explica. O problema não é usar crédito. O problema é não fechar o ciclo mental do dinheiro. Quando você não sente o impacto real da decisão no momento em que ela acontece, você perde a capacidade de avaliar se aquilo está alinhado com seus objetivos maiores. Você começa a otimizar conforto imediato e sacrifica, sem perceber, a construção de longo prazo. Esse erro mental se repete porque ele é reforçado pelo ambiente. Aplicativos mostram limites, não custos futuros. Propagandas falam de parcelas pequenas, não de compromisso prolongado. A linguagem do sistema é feita para acalmar, não para conscientizar. E quanto mais você confia nessa linguagem, mais você terceiriza decisões importantes para mecanismos que não têm compromisso com o seu crescimento. Na filosofia cartesiana, a clareza é o primeiro critério da verdade. Se algo não é claro, deve ser questionado. E o uso do cartão raramente é claro. Ele fragmenta a realidade financeira em pedaços pequenos, difíceis de conectar. Você vê compras isoladas, mas não enxerga o efeito acumulado. Vê parcelas confortáveis, mas não percebe o peso contínuo que elas criam sobre sua capacidade de escolha. Existe também uma dimensão espiritual nisso tudo. Quando você perde a consciência do impacto das suas decisões, você perde domínio, e onde não há domínio, não há liberdade. Ser um bom administrador não é apenas pagar contas, é agir com intenção, com presença, com responsabilidade sobre o tempo e os recursos que te foram confiados. O cartão mal compreendido enfraquece exatamente isso. Ele te coloca no piloto automático. A boa notícia é que tudo que é mental pode ser reprogramado. Quando você entende que o problema não está no valor da fatura, mas na forma como você percebe o dinheiro, você recupera o controle. Você começa a tomar decisões mais alinhadas, não por medo, mas por consciência. E essa mudança interna prepara o terreno para a próxima revelação,
talvez a mais desconfortável de todas, porque mesmo quem acha que está usando o cartão de forma organizada pode estar preso a uma mentira muito bem disfarçada. Existe uma crença profundamente enraizada que passa de geração em geração sem nunca ser questionada. A ideia de que ter um cartão com limite alto, fatura paga e histórico limpo é sinal de saúde financeira. Isso soa lógico, soa responsável, soa maduro. O problema é que essa lógica não mede aquilo que realmente importa. Ela mede obediência ao sistema, não construção de patrimônio. E enquanto você confunde uma coisa com a outra, continua se sentindo organizado enquanto permanece estagnado. Quando alguém diz que está com o cartão em dia, quase sempre diz isso com orgulho. É como se fosse um selo de aprovação. Só que pagar a fatura não significa estar avançando. Significa apenas que você está conseguindo sustentar o padrão que criou. E sustentar não é evoluir. Muitas vezes, o cartão em dia esconde uma conta vazia, nenhum investimento, nenhuma reserva real, nenhuma margem de escolha. Existe ordem, mas não existe crescimento. Esse é o grande paradoxo do cartão organizado. Por fora, tudo parece controlado. Por dentro, nada está sendo construído. O sistema premia quem se comporta bem dentro dele, não quem cria algo fora dele. Limite alto não é confiança em você, é confiança na sua previsibilidade. É o banco dizendo que você é um excelente pagador, não um construtor de riqueza. E quanto mais previsível você é, mais fácil fica extrair valor do seu comportamento. A indignação aqui não é contra o cartão, nem contra quem o usa. É contra a narrativa. Porque essa narrativa faz pessoas honestas acreditarem que estão no caminho certo apenas porque não estão devendo. E isso anestesia a vontade de questionar. Se está tudo certo, por que mudar? Só que o tempo passa, os anos passam, e a vida financeira continua exatamente no mesmo lugar, apenas mais cansada. Existe uma diferença profunda entre controle e direção. Você pode controlar perfeitamente algo que não te leva a lugar nenhum. O cartão organizado oferece controle, mas raramente oferece direção. Ele te mantém ocupado resolvendo o curto prazo, enquanto o longo prazo fica sempre para depois. E o depois, como você já percebeu, quase nunca chega. Sob a ótica da razão, isso é incoerente. Se uma ferramenta não te aproxima do objetivo, ela precisa ser revista, mesmo que funcione tecnicamente. Descartes falava sobre não aceitar como verdadeiro aquilo que não fosse claro e distinto. E a promessa de organização do cartão não é clara quando analisada à luz da construção de riqueza. Ela confunde estabilidade com progresso. No campo espiritual, essa confusão também cobra um preço. Quando você se contenta em apenas manter as coisas funcionando, você abre mão da responsabilidade de multiplicar. Não por ambição vazia, mas por propósito. Recursos parados ou girando em círculos não cumprem sua função maior. Eles apenas sustentam a repetição. Talvez o mais perigoso dessa mentira seja o conforto que ela gera. Enquanto você acredita que está tudo certo, não sente urgência para mudar. E sem urgência, não há transformação. É exatamente por isso que tanta gente passa a vida inteira com o cartão em dia e a conta emocional e financeira sempre no limite. Essa percepção prepara você para enxergar o erro que realmente trava o avanço. Porque não se trata do que você compra, nem do quanto você gasta. Trata-se do momento em que você decide pagar e do efeito silencioso que isso cria sobre o seu tempo, sua energia e sua capacidade de construir algo maior. Existe um erro que passa despercebido justamente porque ele não parece um erro. Ele não está no valor da compra, nem na quantidade de parcelas, nem no limite do cartão. Ele está no momento em que você decide pagar. Ou melhor, no hábito de sempre empurrar o pagamento para frente sem fechar mentalmente o ciclo daquele dinheiro.
Esse é o erro mensal invisível que mantém sua vida financeira permanentemente atrasada. Quando você parcela, você não está apenas dividindo um valor, você está misturando tempos da sua vida. Um pedaço do seu futuro passa a sustentar decisões do seu passado, enquanto o presente tenta sobreviver no meio disso tudo. O problema não é a parcela em si. O problema é que o cérebro não registra aquela decisão como algo encerrado. Ela fica aberta, ocupando espaço, consumindo energia e limitando escolhas futuras. Esse fenômeno cria o que pode ser chamado de parcelamento psicológico. Você acredita que está pagando pouco, mas na verdade está pagando sempre. Todo mês existe algo antigo sendo quitado. Isso impede a sensação de começo. Você nunca começa um mês limpo. Você sempre começa devendo ao passado. E isso gera uma fadiga silenciosa que não aparece na planilha, mas aparece na motivação, na esperança e na capacidade de planejar. A mistura de meses cria um ruído constante. Você recebe no presente, mas já sabe que parte daquilo não te pertence. Ela já foi comprometida por decisões anteriores. Isso reduz sua liberdade sem você perceber. Não porque você errou, mas porque o sistema normalizou esse funcionamento. Viver assim parece natural, mas não é neutro. Ele te mantém sempre um passo atrás, correndo para alcançar algo que se move junto com você. Existe uma frase que resume bem essa dinâmica. Você nunca está pagando o mês atual. Está sempre pagando o passado. E enquanto você faz isso, o futuro continua sendo usado como moeda de troca para manter o presente confortável. Essa troca parece justa no curto prazo, mas é devastadora no longo prazo. Ela impede a formação de sobra, e sem sobra não existe investimento, não existe construção, não existe crescimento. Do ponto de vista racional, isso é um ciclo ilógico. Você trabalha hoje para pagar escolhas que já não te beneficiam mais. O esforço não se converte em avanço, apenas em manutenção. É como subir uma escada rolante que desce. Você se movimenta, se cansa, mas não sai do lugar. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica parar, porque o acúmulo de compromissos cria medo de mudança. Esse erro se repete porque ele não gera dor imediata. Ele se dissolve no mês, diluído em pequenas parcelas que parecem inofensivas. Mas o efeito acumulado é enorme. Ele consome sua capacidade de escolher diferente. Ele rouba sua margem de manobra. Ele te mantém ocupado demais, pagando o passado para conseguir plantar algo novo. Na dimensão espiritual, isso também tem peso. Viver constantemente preso ao passado impede a renovação, impede o descanso, impede a construção com intenção. A vida financeira se torna reativa, não criativa. E tudo que é reativo tende a repetir padrões, não a gerar transformação. Quando você entende esse erro, algo muda internamente. Não porque você vai parar de usar o cartão, mas porque passa a enxergar o tempo como parte do custo. E quando o tempo entra na conta, a consciência se expande. Essa consciência é necessária para compreender a consequência real de tudo isso, que vai muito além da fatura e atinge diretamente a sua capacidade de enriquecer de forma sólida e sustentável. Quando se fala em riqueza, muita gente imagina algo distante, quase inalcançável, como se fosse privilégio de poucos. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Riqueza não nasce de grandes golpes de sorte. Ela nasce da sobra constante. E é exatamente essa sobra que o uso inconsciente do cartão de crédito elimina antes mesmo de você perceber que ela poderia existir. O cartão não te empobrece diretamente. Ele não tira dinheiro da sua conta à força. O que ele faz é muito mais sutil. Ele consome a sua capacidade de investir, de escolher, de respirar financeiramente. Ele ocupa o espaço onde a riqueza começaria a se formar. Cada compromisso assumido no passado reduz um pouco da sua margem no presente.
E sem margem, não há decisão estratégica, só há reação. A consequência real disso aparece quando você olha para o tempo. Anos passam e você percebe que sempre esteve ocupado pagando contas, mas nunca esteve ocupado construindo algo. Não existe patrimônio, não existe reserva robusta, não existe tranquilidade real. Existe apenas a habilidade de sobreviver mês após mês. Isso não é fracasso pessoal. É resultado de um modelo que te ensinou a consumir antes de te ensinar a acumular. O custo oculto da riqueza é exatamente esse. Não é o que você gastou, é o que você deixou de construir. Enquanto o cartão ocupa sua renda futura, ele impede que você direcione recursos para investimentos, mesmo pequenos. Ele adia o hábito de acumular. E hábito adiado por tempo demais vira hábito inexistente. Quando você percebe, já se passaram anos sem que nada tenha sido plantado. Do ponto de vista lógico, isso cria uma armadilha. Você acredita que precisa ganhar mais para investir, mas enquanto o cartão consome sua renda futura, ganhar mais apenas aumenta o tamanho da fatura. A estrutura não muda, apenas cresce. E isso explica por que tantas pessoas aumentam de renda, mas continuam no mesmo lugar financeiro. O problema não é o valor que entra, é a forma como ele já sai comprometido. Existe também uma consequência emocional profunda. A ausência de sobra gera ansiedade. A ansiedade gera decisões impulsivas. Decisões impulsivas alimentam o ciclo do crédito, e o ciclo se fecha. A pessoa vive cansada, sempre no limite, sempre esperando um alívio que nunca chega. Isso corrói a esperança e cria uma sensação de que enriquecer é algo distante, quase irreal. Na dimensão espiritual, a falta de sobra impede a generosidade, o planejamento e a visão de futuro. Quando tudo é urgência, não há espaço para propósito. Você passa a vida reagindo quando poderia estar conduzindo. E conduzir exige margem, exige silêncio financeiro, exige decisões tomadas com calma e intenção. Riqueza nasce quando o dinheiro começa a trabalhar para você, mesmo que de forma pequena. Mas para isso, ele precisa ficar parado em algum momento. Precisa sobrar. Precisa não estar comprometido com escolhas passadas. O cartão mal utilizado impede exatamente esse primeiro passo. Ele mantém o dinheiro sempre em movimento, sempre ocupado, sempre indisponível para algo maior. Entender essa consequência muda a forma como você enxerga suas decisões, porque o cartão deixa de ser apenas uma ferramenta de pagamento e passa a ser visto como aquilo que realmente é. Um mecanismo que, se não for dominado, domina. E essa compreensão prepara o terreno para a virada mais importante de todas. Aquele momento em que o cartão deixa de controlar sua vida e passa a servir a um propósito consciente. Chega um momento em que a consciência muda de lugar. Você percebe que o problema nunca foi o cartão em si, mas a posição que ele ocupa na sua vida. Enquanto ele é tratado como renda, ele manda. Enquanto é tratado como ferramenta, ele obedece. Essa é a virada de poder que quase ninguém faz, porque exige uma mudança interna antes de qualquer ajuste prático. O cartão não cria dinheiro, ele apenas antecipa decisões. Quando você entende isso de forma profunda, algo se reorganiza. Você para de usar o crédito para sustentar o padrão de vida e começa a usá-lo para organizar o que já existe. O dinheiro precisa existir antes da compra, mesmo que o pagamento seja feito depois. Essa simples mudança mental devolve o controle. Existe uma frase que parece simples, mas carrega uma lógica poderosa. Se não caberia no débito, não cabe no crédito. Isso não é uma regra rígida, é um critério de clareza. Ele força você a perguntar se aquela decisão está alinhada com a sua realidade, não com o limite que alguém te concedeu. O limite do cartão não é a extensão da sua renda, é apenas uma oferta.
Confundir uma coisa com a outra é abrir mão da própria autonomia. Quando o cartão volta ao lugar correto, ele se torna útil. Ele organiza datas, concentra gastos, facilita controle. Mas ele não decide mais o que você pode ou não fazer. Quem decide é você, com base no que realmente tem, no que realmente importa e no que está construindo. Essa mudança reduz o ruído mental. Você passa a gastar com mais intenção e menos impulso. Não por medo, mas por clareza. Do ponto de vista racional, isso é coerência. Uma ferramenta só é boa quando serve ao objetivo. Se o objetivo é enriquecer, mesmo que aos poucos, cada decisão precisa respeitar esse caminho. O cartão passa a ser avaliado não pelo conforto imediato que oferece, mas pelo impacto que gera na sua capacidade de acumular. Isso muda completamente o jogo. Existe também uma paz que nasce dessa virada. Quando você sabe que não está usando o futuro para sustentar o presente, a ansiedade diminui. Você dorme melhor. Você planeja melhor. Você sente que está conduzindo a própria vida, não apenas reagindo às circunstâncias. Essa paz não vem do saldo alto, vem da coerência entre decisão e propósito. Na dimensão espiritual, essa virada é maturidade. É assumir responsabilidade pelo tempo e pelos recursos que te foram confiados. É parar de negociar o futuro em troca de conforto momentâneo. É escolher construir com intenção, mesmo que o ritmo seja mais lento. Porque o lento que avança é sempre mais poderoso do que o rápido que se repete. Quando o cartão se torna ferramenta, ele deixa de ser um peso invisível e passa a ser um aliado consciente. Ele não te afasta mais da riqueza. Ele simplesmente ocupa o lugar que sempre deveria ter ocupado. E isso abre espaço para algo essencial: a ação prática. Aquilo que transforma a consciência em mudança real, sem radicalismo, sem culpa, sem promessas vazias. A mudança real só acontece quando a consciência se transforma em movimento. Não basta entender o erro, é preciso criar uma nova forma de agir que seja simples, possível e sustentável dentro da sua realidade. O objetivo aqui não é virar sua vida de cabeça para baixo, mas recuperar o controle aos poucos, de forma consistente, sem violência interna. O primeiro movimento é separar os meses. Enquanto suas decisões financeiras estiverem misturadas no tempo, sua mente continuará confusa. Cada mês precisa ter começo, meio e fim. Isso não é apenas organização financeira, é fechamento emocional. Quando você encerra um ciclo, seu cérebro entende que aquele capítulo terminou. Isso devolve clareza e reduz a ansiedade de carregar sempre pendências invisíveis. O segundo movimento é reduzir o ruído. Muitas decisões automáticas drenam energia sem que você perceba. Quanto mais automático o uso do cartão, menos consciência existe. Reduzir o ruído não significa parar de viver, significa parar de decidir no impulso. Significa criar pequenos espaços de pausa entre o desejo e a ação. Essa pausa é onde a maturidade financeira nasce. O terceiro movimento é criar espaço para investir, mesmo que pequeno. Investir não é sobre valor alto, é sobre hábito. Enquanto todo o dinheiro estiver comprometido com o passado, não há como construir o futuro. Criar espaço significa reservar antes, não depois. Mesmo que seja pouco, ele precisa existir. A sobra precisa virar prioridade, não consequência. Esses movimentos parecem simples, e são. A dificuldade não está na complexidade, está na constância. O sistema te treinou para resolver o agora. Aqui, você está se treinando para respeitar o depois. Essa mudança de eixo exige paciência, mas gera resultados profundos ao longo do tempo.
Do ponto de vista lógico, isso é reconstruir a base. Nenhuma estrutura se sustenta sem fundamento. Separar, reduzir, reservar são princípios antigos, quase óbvios, mas esquecidos. Eles devolvem direção. Eles transformam o esforço em avanço. Na dimensão espiritual, esses movimentos também são um exercício de disciplina e confiança. É escolher plantar antes de colher. É acreditar que pequenas decisões feitas com intenção acumulam frutos maiores do que grandes promessas vazias. É sair da mentalidade de sobrevivência e entrar, pouco a pouco, na mentalidade de construção. Quando você aplica esses movimentos, algo muda silenciosamente. O dinheiro começa a obedecer, o cartão perde força, a clareza aumenta. E com clareza, a vida financeira deixa de ser um peso constante e passa a ser um caminho possível. Falta apenas selar esse entendimento com uma decisão clara, aquela que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente muda a própria história. Não é sobre cortar o cartão, cancelar tudo ou viver em privação. É sobre parar de deixar uma ferramenta decidir o rumo da sua vida. Enquanto o cartão manda, você reage. Quando você manda, ele obedece. Essa é a diferença entre sobreviver financeiramente e começar, de fato, a construir algo sólido. Tudo o que foi dito até aqui converge para um ponto simples e profundo. Consciência sem ação vira frustração. Ação sem consciência vira repetição. O equilíbrio entre as duas é o que gera transformação real. Se alguma parte desse conteúdo te incomodou, isso não é ataque, é clareza chegando. É aquele momento interno em que você percebe que não dá mais para fingir que não vê. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa decidir que não vai continuar do mesmo jeito amanhã. Essa decisão, silenciosa e pessoal, é o começo da liberdade. Não a liberdade de gastar sem pensar, mas a liberdade de escolher com intenção, de usar o dinheiro como ferramenta e não como algema, de alinhar suas decisões com o futuro que você diz querer construir. Existe algo poderoso em assumir responsabilidade sem culpa, em olhar para o próprio comportamento e dizer que agora faz sentido mudar. Isso não te diminui, te fortalece, te coloca no controle novamente. E quando você assume o controle, mesmo que aos poucos, o caminho deixa de ser confuso. Se isso fez sentido para você, registra esse momento. Escreve nos comentários que você acordou. Não para mim, mas para você mesmo. Compartilha esse conteúdo com alguém que vive preso à fatura e nem percebe. Porque consciência compartilhada se multiplica. E se você quer continuar aprofundando essa mudança, fica por aqui. Aqui o dinheiro não é tabu, não é motivo de vergonha e não é instrumento de culpa. É ferramenta de construção, de propósito e de liberdade. A partir daqui, o próximo passo não é consumir mais informação. É viver diferente.